Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia e hoje estamos falando de histórias do futebol. E não tem jeito, eu vou ter que colocar o Trop aqui rapidamente, porque ele estava lá no jogo, aquele jogo. Não, do 3-2 não, eu estava no 2-1 que o Cruzeiro perdeu. 2-1, onde É, foi lá esse? no Monumental de Nunes. Maluco da cabeça, hein? Não, mas foi um grupo daqui, né? Foram Malucos 3, 4 da cabeça. ônibus. Tudo bem, né? malucos juntos. Na juventude. Não sei, com 18, 17 anos. E aí, como é que foi lá em Montevidéu? Não foi Montevidéu, foi Buenos Aires. Buenos Aires, tá? Foi o tipo senta-levanta. É. Porque foram 2 dias e meio de viagem, né, da Belo Horizonte até chegar em Buenos Aires. Isso. E na volta lá nós ficamos, que nós chegamos no dia do jogo, né, na noite anterior do jogo. Dormimos do dia do jogo e voltamos, porque alguns foram para o Chile, para Santiago. Sim. E você não? Não, eu voltei, eu não tinha mais dinheiro, o dia tinha acabado. Não dava para chegar a Santiago, não. Poxa vida. Era voltar. Que pena. Mas e no jogo lá? Vocês foram bem recebidos ou o pau quebrou lá na arquibancada também? Olha, a Argentina estava vivendo uma ditadura muito brava naquela época, 1976. E tinha um prenúncio de golpe. A presidente era Isabelita Perón e existia assim, um grande medo, uma grande conversa de... Então a polícia estava na rua, exército na rua, todo mundo revistando. E nós fomos escoltados, né? O nosso ônibus chegou, batedor na frente, não teve problema. Pelo menos isso. E na hora lá dos gols é assim, porque a gente estava nós não estávamos numa arquibancada separada pra gente, não. Nós ficamos no meio dos torcedores lá. Nossa! E do gol eles vinham pra cima. Mas não houve violência, assim, pelo menos com a turma que estava comigo, não. Sim. Teve alguns excessos, né? De bebida, isso tem, mas não... Faz parte também, Pois né? é. E assistimos a final em Porto Alegre. Na rodoviária de Porto Alegre, na televisão. Na televisão. E vendo aquele gol do Joãozinho, todo mundo assim, pô, é o Nelinho. Nada, veio o Joãozinho, pá. Vou perguntar, o Arregui já estava trabalhando, Arregui? Já era jornalista nessa época ou ainda não? E aí, vamos lá. E aí, Arregui? Não, eu não era, eu era estudante de jornalismo, estava no terceiro, quarto ano, meu curso foi de 3 anos, a FAF-BH hoje une, o curso era de 3 anos, eu tinha 20 anos na época, eu estava terminando o terceiro período, entrando no quarto. Eu assisti todos aqueles jogos do Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro detém um recorde daquela competição, foi o único time a marcar 46 gols numa só edição de Libertadores. Em 13 jogos, ele fez 46 gols e levou 17. Então ele ganhou 11, empatou 1 e perdeu aquele jogo para o River em Buenos Aires. Então foi o maior número total de gols de um time na história da Libertadores até hoje. Fantástico. Arregui, vamos lá. Você é responsável pelo livro Os 10 Mais do Cruzeiro, não é isso, Arregui? Eu sou os 10 Mais do Cruzeiro, assim como Eduardo Murta, dos 10 Mais do Atlético. A mesma coleção. E eu quero saber de você se o Nelinho está nos 10 Mais do Cruzeiro. Nelinho está, não só está, como me deu a honra de comparecer ao lançamento do livro. E ele disse ao Lopes, foram eleitos ali entre os 10 maiores ídolos, não são 10 maiores jogadores, 10 maiores ídolos. Ele compareceu ao lançamento do livro. Me deu essa honra. Muito bom. Vamos escalar os 10? Vamos lá? Vamos lá. Nijinho, Tostão de Seu Lopes, Piazza, Raul Natal, Nelinho, Joãozinho, Sorin e Alex. Olha, o Alex... Eu creio que hoje estaria diferente. Talvez o Fábio entrasse, não sei. Os anos passam, né? Ele foi em 2010. Então, são 12 anos depois, novas conquistas apareceram, novos grupos. É possível que houvesse alguma mudança aí. Muito bom. Deixa eu aproveitar e conferir aqui com o cruzeirense que está aqui presente, né? E aí, documentarista, Trópia? Não, eu acho que os 10 são bem escolhidos. Tá bom, não tá? Porque também depois disso não... Talvez tirando um Ronaldo, mas foi tão curta a passagem. Ele falou do Fábio. O Ronaldo Fábio, né? Fábio. O Fábio no lugar do Raul? Ou eu polemizando aqui? Não é do Raul, não. É independente de posição. Não, mas olha, Raul, Dida e Fábio são... O Dida foi uma boa lembrança sua também. O Dida tem a história dele no Cruzeiro. Sim, inclusive ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. E uma Libertadores. Fundamental na Libertadores, inclusive, né? Com a defesa ali. Pênaltis. E no jogo da final aqui, né? Muito bom. Vamos mostrar, deixa eu aproveitar, deixa eu pegar o livro e mostrar o seu livro. Vamos lá. Que livro é esse? Livro belíssimo, inclusive. Conta pra gente.
Olha, de Palestra Cruzeiro é uma reedição para comemorar o centenário, né, do Cruzeiro, que foi ano passado. E foi, a iniciativa foi do Instituto Palestra Itália, e não só comigo, procurou também Gustavo Nolasco, Marco Antônio Astoni, e junto nós fizemos, né, essa nova produção aí, que foi uma releitura, né, de Palestra Cruzeiro, que foi lançado em 2000. Bonito livro, hein? Bem encadernado. Maravilhoso. Me conte uma coisa, Palestra Itália, mas tinha um outro nome, Iali, isso é mito ou é verdade? Não, Você chamou Iali também? Não, existe essa dúvida, porque muitos jogadores do Iali saíram do Iali para formar o Palestra. Ah, entendi. Então, tanto que os dois disputaram, eram rivais das pesquisas que nós fizemos. Dava uma rivalidade grande entre Palestra e Iali no início. Sim. Mas o Iali, em 1925, ele fechou, acabou, né, encerrou a história dele. Olha aqui, ó, nós estamos aqui com um Cruzeiro ali dos anos 70, né, 60, 70. Você acha, Tropa, que esse é o Cruzeiro de todos os tempos, assim, o melhor Cruzeiro? Olha, marcante para mim, porque eu acompanhei. Eu quero dizer uma coisa, a minha ligação com o Mineirão, ela vem desde os 11 anos, porque eu participei da primeira time de Gandulas. Ah, é mesmo? E eu vi aquele time do Cruzeiro na minha frente. Que beleza, jogando, eu fui Gandulas de 65, 66, até 69. Você viu o Tostão ali pertinho? Tostão, de Seu Lopes, Natal. E o meu pai, né, eu sou filho de Plínio Barreto, era um jornalista que cobriu o Cruzeiro naquela época. E eles sabiam que eu era filho dele. Então, eles brincavam comigo. Então, era aquela meninada que Você, como fã, pediu alguma camisa? Não. Nem a do Raul você pediu, rapaz? Essa amarela do Raul? Você sabe que a gente não tinha essa... Naquela época... Liberdade, assim, não né? tinha. E eles não tinham tanto uniforme assim também, não. Ah, bem lembrado. Bem lembrado. Ô, João, essas histórias são danadas, hein? Pois não, ô Arregui. Pois não. Eu tive o grande orgulho de trabalhar com o Plínio Barreto. Não só tive o grande orgulho, Sim, ele é um dos votantes da minha seleção do Cruzeiro de todos os tempos. Ele foi um dos que votaram para eleger esses 10 ídolos aí. Isso. É muita história, hein? Ele me falava muito de você, sempre recordando. Muito legal. E eu ia perguntar para você, João, esse tempo aqui o jogador tinha que lavar a camisa. Você sabia disso? Não sabia disso não. Que dureza, hein? Não sabia. Aí, ó, e a Salomé aqui, ó, representando a torcida do Cruzeiro, que é uma torcida, a China Azul, né, Tropa? A China Azul. Esse nome, quem que deu esse nome? Roberto Drummond. Roberto Drummond? Roberto Drummond. O atleticano Roberto Drummond. Roberto Drummond. Que barato. Já nos anos 70, mais ou menos aí, nessa época esse apelido. Sim. Porque também é quando a torcida do Cruzeiro começa assim a ocupar o Mineirão mesmo, né? Perfeito. Até dividir com a torcida do Atlético. Porque tem uma coisa assim, né, que eles falam que o Cruzeiro era a terceira força. Olha, pelas pesquisas que nós fizemos, olhando o borderô de jogos, ele sempre foi o segunda. Até os anos 70, quando ele iguala com o Atlético. Mas tinha aquela história do América, Atlético era o clássico. É uma coisa para até se pesquisar. Porque essa história surge em 1948, quando o América já não ganhava título desde o amadorismo. Isso. E a imprensa, o melhor, o América precisa ser campeão, né? E houve isso, mas a torcida então, não. Então a imprensa deu uma forcinha para o América. Olha só, os torcedores do Palestra, a colônia italiana, os descendentes, que eram muito poderosos em Belo Horizonte. Forte. E era uma torcida de massa. Era massa. Porque eram policiais, trabalhavam de padeiros. Operários, né? Operários, era um time disso. Não quer dizer que o comércio não apoiava. Tinha os comerciantes italianos, Casa Falsi, né, e tantas outras, Ranieri, apoiavam também. E eles não eram só operários. Mas a base era essa. Muito bom. Esse livro está sendo distribuído, não é vendido não, né? Por enquanto, não. Não, essa edição parece que foi, porque foi também lei Rouanet, tem que distribuir para as escolas. Legal, e não foi uma tiragem muito grande. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito bom. Vou fazer o seguinte, vou botar na mão do João ali, João, para você ir conhecendo um pouco dessa história aí do Palestra ao Cruzeiro. E agora nós vamos entrar no Atlético. E eu quero, passa aqui para mim. Vamos lá. Primeiro eu quero que você fale dos 10 do Atlético, né?
Rapaz, não é fácil escolher, não é? O Arregui estava citando aí, o processo é, você convoca 10 figuras que conheçam a história do clube e você também participa elegendo os 10 maiores ídolos. É bom a gente distinguir que não são exatamente os 10 maiores jogadores. Jogadores, perfeito, Não é? é diferente, né? E O ídolo é aquele que mexe com a torcida. Pode ser, Exatamente. tecnicamente, não ser Existem maravilhoso, jogadores né? fenomenais, o Luiz citou, por exemplo, o Dida, e o Dida não era exatamente um ídolo ainda não tinha dado tempo, né? absoluto, Isso, é. como foi o Fábio, por Carlos. exemplo. Né? Mas no caso do Atlético, a gente começa lá nos anos 30, com Cafunga, Guará, Mário de Castro, vai para os anos 50 com o Baldo. O Baldo Miquica, né? Que fazia gol, carregado, né? Chega nos 60, 70 com Dario e vem para os anos 70 e 80 com Cerezo, Reinaldo, Éder, Luizinho e por fim chega aos 90 com Marques. Olha só. Não é uma escolha fácil, né? Primeiro porque ela é uma escolha apaixonada também. Mesmo para quem vota. Não tem muita lógica, né? Tem que Não, ter paixão. Tem uma lógica relativa. Agora, existe uma coisa curiosa que você vê que como que os goleadores, eles formam a maioria. Legal. Você E o Atlético tem isso, né? Do camisa 9, Você tem né? Guará, você tem Mário de Castro, você tem o Baldo, Isso. você tem Dario, Ali o Reinaldo. você tem Reinaldo. Ele finaliza, né? São os que Finaliza. Porque, né? na verdade, essas pessoas entram no coração dos torcedores de uma forma que é mágica. Isso, é. E nunca mais saem de lá. Né? E existe uma janelinha aí que eu combinei com a editora, que é uma excepcionalidade. Por quê? Porque esse livro foi elaborado a partir de 2011 e foi até o segundo semestre de 2012. Tá. E quem chega em 2012? Pô, Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Então se abre um capítulo especial para o Ronaldinho Gaúcho, ainda que menor que o dos outros jogadores, mas era importante, era claro. inevitável que o Ronaldinho Gaúcho, como ídolo, estivesse aí no livro, né? E se abrir a janela hoje, então, você está perdido, hein? bom. A janela vai ficar grande. E mesmo num time grande, né, pô, o atleta dos anos 80, você não tem só um ídolo, né? São pessoas que exatamente. ficaram na Ele falou história, de no vários coração aqui, né? E, por exemplo, atleticano. ficou de fora Paulo Isidoro, né? Paulo Isidoro ficou, João Leite ficou, Aham. né? Carlyle ficou. Então são figuras fenomenais que não estão aí no... Muito bom, viu? No Legal livro. demais. Esse livro está à venda? Esse livro, na verdade, ele teve uma edição limitada, né, da editora Maquinária. Então, normalmente, hoje se encontra esse livro em sebo, assim como o segundo livro. Como a gente... Paixão Centenária. Esse livro foi lançado no final de 2007, já mirando o centenário do Atlético. Ele teve edição esgotada, teve uma segunda edição pela editora Autêntica e o selo Gutenberg. E também não tem mais dele por aí. Esse Você eu tenho. vai encontrar em sebo. Está guardado. Muito bom. E esse segundo aí, dos 10 mais, tem o autógrafo do... o Reinaldo autografa esse anterior aí, Isso, os 10 os mais. 10 mais do Atlético, o Dario também está autografando, o Luizinho, que estiveram no lançamento. O Reinaldo, a gente olha para o Reinaldo, gente. O Reinaldo era um jogador fenomenal. Era de outro planeta, né? Ele está entre aqueles da prateleira de cima que são quase incomparáveis. O Reinaldo era um jogador mágico. Eu ainda não conhecia um centroavante que jogasse como ele. Mágico. Sim, verdade. Desde que ele jogou até agora, não... E você presenciou. Porque né? é difícil fazer aquilo, porque geralmente o centroavante é mais um rompedor. Não, o Reinaldo fazia o pivô. Isso. E Verdade. o domínio de bola, o drible. Ele dentro da área, da pequena área, a bola aí no pé dele era gol. E olha que ele foi um jogador que, perseguido pelas contusões e pelos zagueiros desde a juventude. E pelo atraso. Quer dizer, não vai dizer que é o atraso, pelas circunstâncias da medicina na época. Da época, verdade. Ele foi submetido a intervenções que hoje
tirariam ele de campo por 3 semanas e, na verdade, ele era obrigado a ficar 6 meses parado, você imagina. Deu muito azar. Ele uma vez, Inacreditável. a gente batendo papo, ele disse que ele machucado, muitas vezes ele saiu lá de Lourdes para ir tratar na floresta a pé. A pé. E machucado, com o joelho com o joelho estourado. inchado, né? É. Deixa eu aproveitar. Contusão. Tava conversando, sua mãe tá aqui, né? Sua mãe tá aqui. Sim. E quando eu falei de contusão, ela falou assim, olha, teve uma vez que ele teve uma contusão, ficou 6 meses parado. Como é que foi isso, João? Foi bola no alto, fui tentar pegar, estiquei muito a perna. Aí abriu a parte da virilha aqui, do lado. Fiquei Você nunca 6 tinha meses sentido parado. nada? Não. É. Na hora eu tava com sangue quente, continuei correndo. Aham. Aí deu uns minutos lá, esfriei, comecei a sentir dor, aí eu pedi pra sair. Aí eu fui no médico, o cara mandou eu fazer fisioterapia, 6 meses parado. 6 meses. Só de fisioterapia. Conseguiu ficar parado? Ah, tava não. Passava uns 4 meses já tava querendo voltar com força já. Essa coisa de contusão assusta, pegado. né? Você que é novo, assim, não é? Aí tinha o quê? 13 anos? 13 Por aí. anos. Isso. Aham. E deixa eu só conferir seus ídolos. Neymar, Messi E Coutinho. E Coutinho. Tá. Isso. Muito bom. Legal demais. Só uma Pois não. perguntinha para ele. O que você acha mais difícil mesmo nesse início de carreira de futebol, jogador de futebol? Ah, tem escola, tem tipo, você perde muitas coisas dos seus amigos. Você vai pra jogo, você vai viajar, você perde aniversário, festa, essas coisas Sim. tudo. É os 2 mais difíceis. Legal que você falou, viu? Você foi sincero. Muito legal isso. Né? Deixa eu aproveitar aqui. Arregui, vamos entrar aqui um pouco. O João tem 16 anos, cara. O que você poderia dizer para ele, a partir da sua experiência como jornalista e também dessa conversa com os jogadores, né, no meio do futebol, para ele ficar atento, tomar cuidado, assim, hein, Arregui? Tomar cuidado com as falsas amizades, né? Aqueles falsos amigos que querem muitas vezes se aproveitar de uma pessoa tão jovem, ele confiar no taco dele, ele ter fé nisso, ser humilde, aceitar ponderações, não críticas destrutivas, aceitar as ponderações e procurar ler alguma coisa, né? A história dos clubes que lhe interessarem. Se ele tiver um contrato com algum grande clube, procure saber a história desse clube. Isso pega muito bem com a torcida. E seja humilde e não seja submisso, né? E acredite no potencial dele. Muito bom. Arregui, eu tenho aqui mais uma parte da matéria do Nelinho, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse personagem. O Nelinho é um grande contador de histórias também, né? Meio Forrest Gump, não é? O Nelinho é curioso, porque ele o jogador do Cruzeiro chegou em começo de 73, e em 74, ele foi tão bem em 73, que em 74 ele estava disputando a Copa do Mundo. O Carlos Alberto foi cortado dos preparativos, e o Nelinho foi e jogou as 3 primeiras partidas da seleção, né? Então virou um jogador internacional em um ano. Então, foi um meteoro no Cruzeiro. Ele é um dos jogadores com maior número de gols de falta na história do clube. Ele é um dos artilheiros da história do clube. Ele batia falta. Eu nunca vi um cobrador de falta como ele. O jeito, a trajetória que ele impunha a bola, mesmo no Atlético, quando ele foi veterano, já não conseguia correr tanto. Mas o time era tão bom, tinha tão bons jogadores de volta dele, que ele recuperou o futebol dele, ainda brilhou por mais 4 anos. Foi um jogador espetacular. Eu reputo o Nelinho como um dos 4 maiores laterais direitos que eu vi. Para mim, o maior de todos foi Carlos Alberto. Eu vi Djalma Santos em final de carreira, o Leandro, que era espetacular, e o Nelinho. O Nelinho, principalmente pelas viradas de jogo dele, os lançamentos. Quantos pontas se deram bem graças a ele? Né? Eduardo, Roberto Batata, Carlinhos, Catatal, Sérgio Araújo, no começo da carreira. Quantos jogadores o Nelinho não ajudou a se construir, a construir a carreira aí, né? Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos conferir a segunda parte do nosso bate-papo com o Nelinho, que vai trazer um pouco do que o Arregui falou aí, viu, gente? Maestro, solta pra gente. 78 chega a Copa da Argentina. O Brasil é considerado por muitos o campeão moral daquela competição. Foi eliminado na semifinal e num jogo contra a Itália, na decisão do 3º lugar, você conseguiu fazer um dos gols mais marcantes da história da seleção brasileira nas Copas do Mundo. Nelinho, aquela bola, mas você bateu pro gol ou tentou cruzar? Não, bati pro gol. Aquilo ali, gente, eu treinava diariamente, batendo pro gol, até muito mais sem ângulo do que dali, ó. Eu chutava pro gol do córner, ou de uma falta curta ali pela linha de fundo, eu batia pro gol. Eu tenho outros gols que eu fiz daquele jeito, de bola parada e com a bola em movimento. Então, quem não
não me conhecia, não conhecia a minha trajetória de treinamento, de gols que eu já tinha feito pelo Campeonato Mineiro, que ninguém viu, que não foi televisionado nem nada, ficou na dúvida. Mas eu sempre digo, não, cara, não tinha jeito. O cara que chega naquela situação ali e bate do jeito que eu bati, ele não pode cruzar daquela maneira. Se ele fosse cruzar, eu ia cruzar com a parte interna do pé, tirando do goleiro, não chutar em direção ao gol. Se bem que hoje eles estão fazendo isso, né? Eles fazem cruzamento em direção ao gol, que às vezes ninguém toca na bola e acaba a bola entrando sem querer. Mas ali foi, com certeza, eu chutei para o gol. Olha, deixa eu te falar, eu acredito que a transferência, como a minha se deu, foi, acho que é a única, que é você sair do Cruzeiro e ser vendido para o Atlético. Teve outros casos, jogador que parou, pô, o Leonardo, né, parou, o Cruzeiro não renovou com ele, ele foi para o Atlético. O Éder, Cerezo, Reinaldo, que jogou no Cruzeiro, muita pouca gente sabe, saíram daqui, foram para outros clubes, depois voltaram e jogaram pelo Cruzeiro. Agora, o meu caso, não. O meu caso, eu fui vendido, entendeu? Outros casos, como o do Leonardo, que eu citei, e ainda tem alguns, como o Laci, tem outros aí, Normandes. Eles estavam com passe na mão, aí foram jogar no Cruzeiro. Então, eu, quando eu fui para o Atlético, cara, eu sabia que o Cruzeiro deixou ir e me vendeu para o Atlético, achando que eu ia chegar lá e tumultuar, que eu era líder negativo, que eu ia complicar, que o time dele estava voando e que eu ia dinamitar aquele ambiente lá, né? Eu, consciente disso, cheguei lá e falei, pô, eu vou ter que provar para o torcedor atleticano tudo aquilo que eu fiz contra o Atlético, vou ter que fazer a favor do Atlético. E era uma responsabilidade muito grande. E graças a essa responsabilidade é que eu continuei no futebol e continuei jogando bem. Porque se eu tivesse saído do Cruzeiro para qualquer outro time, eu não teria esse incentivo interno meu, sabe, de querer mostrar. E quando eu chego no Atlético, eu encontro no Atlético o mesmo timaço, né, da mesma forma quando eu cheguei no Cruzeiro. Cheguei no Cruzeiro, disse, Ló, Piazza, aquela coisa toda. Quando eu chego no Atlético, Éder, Cerezo, Reinaldo, Paulo Zidoro, João Leite, gente. Aí, eu já estava com 32 anos. Para eu continuar jogando, era preciso que eu tivesse do meu lado grandes jogadores para facilitar a minha continuidade no futebol. E foi o que aconteceu. E aí cheguei no Atlético, comecei já a ser o batedor de falta também do Atlético, batedor de pênalti, né? Aí, no caso de falta, era eu e Éder, né? A gente brigava para o outro bater, a gente não brigava para eu bater, eu brigava para que ele batesse. E ele fazia o mesmo comigo. Não, você que vai bater. Eu digo, não, bate você. Então era essa briga bacana. Então deu certo. Eu fiquei 5 anos no Atlético. Eu fiz, se eu não me engano, acho que 57 gols. No Cruzeiro eu fiquei 9 anos, fiz 105, 109, uma coisa assim. Então eu consegui terminar a minha carreira no futebol jogando em altíssimo nível, em decorrência dos companheiros que eu tinha ao meu lado, né? Porque se não fossem eles, com certeza eu não teria tido o sucesso que eu tive. Como que está o futebol mineiro hoje? Como que você avalia a situação dos clubes mineiros? O Atlético disputando o título brasileiro, da Libertadores, o Cruzeiro se reestruturando depois de uma fase muito difícil. O senhor imaginava o Cruzeiro chegar numa situação como essa? O Atlético está voando também? Não, em primeiro lugar, em relação ao Cruzeiro, não imaginava nunca. E eu até tive um péssimo pressentimento, que a partir do momento que eles caíram e não conseguiram voltar, eu vi o que estava acontecendo no Cruzeiro, o desvio de verba, aquilo tudo, eu digo, vai acabar esse clube. Então, a chegada do Ronaldo deu um ânimo maior, o time dentro da Série B em primeiro lugar, está invicto dentro do Mineirão, está se reerguendo dentro do futebol brasileiro. E, evidentemente, mesmo, se voltar para a Série A, vai ter que se reestruturar mais uma vez, vai ter que contratar reforços, porque senão vai chegar lá e vai voltar de novo para a Série B, é complicado. Isso ninguém quer. Então eu vejo... Agora, o problema do Cruzeiro não é só do Cruzeiro, cara, é do futebol brasileiro. O Atlético está muito bem, mas estava em condições talvez até piores do que do Cruzeiro. E deu sorte que pegou um pessoal atleticano, que tem grana, que acredita e que está incentivando lá, está botando dinheiro lá dentro.
Porque se não fossem o Menin, no caso, né, específico, se não fosse ele e o Ricardo também, gente, o Atlético poderia estar na mesma condição que o Cruzeiro. Conclusão, essa minha história eu gosto de contar porque para os caras que estão começando não desanimarem nunca, sabe? Porque a minha história é danada, eu desanimei várias vezes. Por fim, eu chego no Cruzeiro em 73 e em 74 estou na Copa do Mundo, cara. Disputando a Copa do Mundo, porque o Carlos Alberto machucou e eu estava na lista dos 40. E aí nesse ano eu já ganhei a bola de prata como lateral direito. E aí começa verdadeiramente a minha carreira de sucesso. Porque até então foi só ganhei experiência. Sofri pra caramba, cara. Por onde eu passei, pô, na Venezuela não tinha estrutura nenhuma. Nossa, você que tem que lavar seu material, você que tem que levar para o campo, tem que trazer, lavar de novo, botar para secar. Era assim. Tá aqui, ó. Eu vou fechar mostrando uma imagem, né, com o Éder, o Reinaldo e o Nelinho, e recebendo também a bola de prata. Não é isso, Murta? A história é ótima, Elias. Como é que é, Regui? O último clássico do Nelinho pelo Cruzeiro contra o Atlético era no final de 83 e 81, e o Atlético já era campeão, era o jogo que ele recebeu as taças. Era aquele jogo festivo para o Atlético, mas ele era muito mais time e ele ganhou o jogo clássico. E logo no começo do jogo, o Éder deu entrada meio forte no Nelinho, o Nelinho não gostou, o juiz não marcou nada, o Nelinho foi e deu troco no Éder. Só que o juiz foi e deu cartão amarelo para o Nelinho. O Nelinho ficou discutindo com o juiz puxou o vermelho para ele, aí ele falou, ele apontou assim, só eu? O cara falou que era, eles estão correndo atrás do Éder, o Éder correu e escorregou pelo túnel, mergulhou no túnel, e o Nelinho correndo atrás dele. E meses depois estavam os dois jogando juntos. Ô, Cláudio, e o Miranda correndo atrás do Nelinho, você lembra? O Miranda jogou o banquinho do Gandula, atrás do Nelinho. Maluco. Que confusão. Jogo festivo, né? Muito bom, Regui. Bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. E com essa história a gente fecha, né, o nosso terceiro bloco e o nosso segundo bloco. Pois não, Regui? Não, o Telê estava no estádio, o Nelinho estava numa grande forma, então muita gente defendia a volta do Nelinho à seleção. O Telê ali foi escolha dos planos totalmente. Eu tive com o Telê no dia seguinte, falou, um jogador experiente que não tinha o direito de fazer isso. Estragou o espetáculo. Aí eu percebi que o Nelinho jamais voltaria para a seleção. E quase que o Éder não ia também, hein? Mas o Éder ali não, né? Foi vítima, né? Mas o Éder também não era fácil. Depois, lá em 86, né? Contra o Peru, num amistoso, o Éder foi expulso e aí pronto. Deu um soco. O Arnaldo expulsou ele. Exatamente. Muito bom. Legal demais. Obrigado, Regui. Muito bom. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais histórias aqui no nosso BH Todo Dia. Valeu demais.